Você já ouviu dizer que ter TDAH é como carregar um peso, uma maldição que nos arrasta para um redemoinho de caos e fracassos? Uma praga que, por vezes, leva a caminhos que parecem nos afastar de uma vida plena, chegando até a influenciar nossa longevidade? Essa sensação de estar constantemente lutando contra uma força invisível, de ver as coisas se desmoronarem no último minuto, ou de se perder em um labirinto de distrações quando mais precisamos de foco, é uma experiência profundamente solitária, ainda que muitos compartilham dela. Você se reconhece nesse turbilhão? Nessa montanha-russa emocional onde o foco é intenso em um momento e no instante seguinte a motivação se esvai como areia entre os dedos? Essa é uma característica marcante de nossos cérebros, com suas particularidades na regulação da dopamina. É como se estivéssemos em um modo tudo ou nada, e a forma como navegamos por essas marés, por esses picos e vales, pode ser o que diferencia um caminho de autodestruição de uma jornada de sucesso extraordinário. Essa dualidade, essa capacidade de operar em extremos, não precisa ser o nosso destino. Existe uma esperança real, uma possibilidade de transformar o que parece ser uma fraqueza intrínseca em uma força motriz, um verdadeiro superpoder. A chave está em entender a mecânica por trás desses extremos e em aprender a direcioná-los de forma construtiva. Não se trata de negar a natureza do TDAH, mas de abraçá-la, de compreender seus padrões e de construir um ecossistema pessoal que trabalhe a nosso favor em vez de contra nós. É uma mudança de perspectiva, uma redefinição do que significa lidar com o TDAH. Em vez de travar uma batalha constante pela conformidade, podemos buscar uma sinergia, uma forma de alinhar nossas vidas com a maneira única como nossos cérebros processam o mundo, buscando paixão, interesse e um propósito que nos impulsione adiante. Se não entendermos isso, vamos carregar essa maldição para sempre. Então vamos juntos aprender a mudar nossa perspectiva, partindo de coisas simples que nos cercam diariamente. O amanhecer, por exemplo, nos abre um portal. Os primeiros momentos do dia podem definir o tom para tudo que virá. Aquela pequena vitória, aquele ato simples como arrumar a cama, pode ser o gatilho para uma cadeia de eventos positivos, um ciclo virtuoso de dopamina que alimenta nossa motivação e nossa capacidade de realizar. Por outro lado, ceder à tentação de buscar gratificações instantâneas, como mergulhar no celular ou nas redes sociais logo ao acordar, pode parecer inofensivo, mas esse tipo de dopamina rápida cria um vício sutil, drenando nossa energia e nosso foco para as tarefas que realmente importam, nos prendendo em um ciclo vicioso de procrastinação e distração. É um paradoxo. O que parece nos dar um impulso inicial pode, na verdade, nos deixar mais lentos e menos capazes ao longo do dia. Nossos cérebros com TDAH são intrinsecamente movidos por interesses, por aquilo que desperta nossa curiosidade e paixão, e não por obrigações impostas. Tentar forçar a si mesmo a fazer o que deveria ser feito, especialmente quando essa tarefa não ressoa com seus interesses, é um grande dreno de dopamina. Essa luta interna consome uma energia preciosa que poderia ser canalizada para atividades que genuinamente nos energizam e nos mantêm engajados. A verdadeira motivação e o foco sustentado surgem quando permitimos que nossa curiosidade nos guie, quando encontramos um caminho que se alinha com nossas paixões mais profundas. Essa é uma distinção crucial: trabalhar com a sua natureza e não contra ela. Observemos as pessoas e as atividades em nossa vida. Elas nos recarregam ou nos esgotam? Se após interagir com certas pessoas ou participar de determinadas atividades, você sente uma necessidade enorme de buscar gratificações rápidas, como comer algo não saudável, beber ou se perder em distrações digitais, é um forte indicativo de que essas experiências podem não estar alinhadas com quem você realmente é. Essa busca incessante por dopamina rápida após certas interações sugere um desequilíbrio, uma desconexão com suas necessidades autênticas. Reconhecer esses padrões é o primeiro passo para fazer escolhas mais conscientes e saudáveis.
O objetivo não é eliminar a dopamina rápida, mas sim torná-la menos acessível e, ao mesmo tempo, facilitar o acesso à dopamina boa, aquela que vem de atividades significativas e alinhadas com nossos valores. Isso significa construir um ambiente e uma rotina que apoiem hábitos saudáveis e conexões genuínas, sem depender unicamente da força de vontade, que sabemos ser um recurso finito e muitas vezes volátil para nós. Trata-se de criar um sistema de suporte que minimize as barreiras para o que nos faz bem e aumente as barreiras para o que nos prejudica. A consistência não virá da luta contra a nossa natureza, mas sim da harmonização com ela. Compreender a fundo essa dinâmica é fundamental. O que parece ser uma desvantagem pode, com a estratégia certa, se tornar um trampolim para realizações notáveis. Essa jornada de autodescoberta e adaptação é um caminho de empoderamento, onde aprendemos a dominar os extremos e a canalizar nossa energia de forma produtiva. A promessa não é de uma cura mágica, mas de uma transformação profunda na forma como vivemos e prosperamos com o TDAH. É um convite para olhar para dentro, para desvendar os segredos do nosso próprio cérebro e para construir uma vida de propósito e sucesso, alinhada com a nossa essência. A chave para o sucesso a longo prazo com o TDAH está em cultivar uma missão pessoal. Quando o trabalho ou as atividades diárias parecem desprovidas de significado, o resultado é um esgotamento acelerado, uma perda de energia que nos deixa à deriva. Em contrapartida, dedicar-se a um propósito que realmente nos apaixona, que acende uma chama interior, é o que gera a motivação intrínseca necessária para a sustentabilidade. É essa conexão com um porquê profundo que transforma obrigações em oportunidades e desafios em degraus para o crescimento. Sem essa bússola interna, mesmo as tarefas mais simples podem se tornar obstáculos intransponíveis, amplificando a sensação de fracasso e desmotivação. Pensem como o hiperfoco, quando alinhado a essa missão, se transforma em uma ferramenta poderosa. Pessoas com TDAH frequentemente demonstram uma capacidade notável de mergulhar profundamente em assuntos que capturam sua atenção. Essa intensidade, quando direcionada para algo que realmente importa, permite conquistas extraordinárias. Vemos isso em indivíduos como Michael Phelps, cuja dedicação ao nado se tornou um espetáculo de domínio e excelência, ou Bill Gates, que canalizou sua energia para a revolução da computação pessoal. O que antes podia ser visto como uma fixação excessiva, torna-se um motor de inovação e sucesso quando encontra o canal certo. A questão crucial é identificar qual é esse canal para você. O ponto de partida para essa jornada de alinhamento é a autoidentificação, um mergulho nas profundezas da sua própria personalidade e valores. Podem oferecer um mapa inicial para entender suas inclinações naturais, seus pontos fortes e áreas de maior interesse. Contudo, mais do que um mero diagnóstico, o objetivo é usar essas percepções para tecer um porquê pessoal, uma declaração de propósito que sirva como âncora para suas ações diárias. Essa clareza sobre o que o impulsiona e o que dá sentido à sua vida é o que pavimenta o caminho para a consistência, não por meio da repressão, mas pela celebração e integração de sua natureza. Portanto, comece a explorar as atividades que naturalmente atraem sua atenção. O que você faria mesmo que não fosse pago por isso? Em quais assuntos você se perde em conversas ou leituras? Quais problemas no mundo o incomodam a ponto de você querer fazer algo a respeito? Essas perguntas são pistas valiosas. A consistência nesse contexto não é sobre forçar-se a ser alguém que você não é, mas sim sobre criar uma estrutura de vida que amplifique suas tendências naturais de forma produtiva. É sobre reconhecer que sua energia e seu foco são recursos valiosos que devem ser investidos onde há maior retorno de satisfação e realização. Agora, considere como isso se aplica quando você enfrenta um dia particularmente desafiador. Em vez de se culpar pela falta de motivação, pergunte-se: essa tarefa está alinhada com meu propósito maior? Se a resposta for não, talvez seja um sinal para reavaliar a tarefa em si ou a forma como ela se encaixa em sua vida. Se a resposta for sim, mas a motivação ainda falha, talvez seja o momento de quebrar a tarefa em passos menores e mais gerenciáveis,
cada um com sua pequena recompensa, criando assim um fluxo de dopamina mais sustentável. A maestria não vem da perfeição imediata, mas da persistência em ajustar a rota com base no autoconhecimento. Essa busca por um propósito não é um luxo, mas uma necessidade para quem tem TDAH. É o que transforma a existência de uma luta constante em uma aventura dirigida. Ao encontrar seu porquê, você não apenas aumenta suas chances de sucesso, mas também cultiva uma resiliência maior diante dos inevitáveis obstáculos. Sua energia, que antes era dispersa, encontra um foco poderoso. Essa é a essência de transformar o que pode parecer uma maldição em uma bênção, um catalisador para uma vida extraordinária. Ao contemplarmos a jornada até este ponto, percebemos que as nuances da nossa arquitetura neurológica, antes vistas como meros desafios, começam a revelar um potencial latente, uma força que, quando compreendida e habilmente canalizada, pode redefinir o próprio significado de produtividade e realização. Ao contemplarmos a jornada até este ponto, percebemos que as nuances da nossa arquitetura neurológica, antes vistas como meros desafios, começam a revelar um potencial latente, uma força que, quando compreendida e habilmente canalizada, pode redefinir o próprio significado de produtividade e realização. Não se trata de negar a existência de obstáculos, mas de reconhecer que a força mais eficaz para superá-los reside em alinhar nossas ações com a nossa essência mais profunda, encontrando um propósito que ressoe em um nível visceral. É nesse alinhamento que a verdadeira sustentabilidade e o sucesso duradouro se manifestam, transformando o que poderia ser um fardo em uma fonte de poder e distinção. Ao chegarmos a este ponto de nossa conversa, o que emerge não é apenas um resumo, mas uma profunda ressignificação. A jornada que percorremos juntos desvela a intrincada dança entre a nossa neurologia e o modo como construímos nossas vidas. O TDAH, que muitas vezes se apresentou como um labirinto de desafios, uma força que nos puxava para extremos de caos ou inércia, revela-se agora como um mapa detalhado de nosso potencial, um convite para uma compreensão mais profunda de nós mesmos. A ideia central que ecoa é poderosa. Não se trata de lutar contra quem somos, mas de abraçar essa identidade única e transformá-la em nossa maior aliada. A busca por um propósito genuíno, aquele que acende uma paixão interna e alinha nossas ações com nossos valores mais profundos, é o antídoto para a dispersão e o caminho para uma motivação sustentável. Esse propósito, quando descoberto e cultivado, age como um farol, guiando a energia que antes parecia fugídia. O hiperfoco, essa intensidade característica, deixa de ser uma armadilha da distração para se tornar uma ferramenta de maestria, capaz de nos impulsionar a realizações notáveis quando direcionado para algo que verdadeiramente importa. A vida, com suas exigências, pode ser redesenhada para facilitar o acesso àquelas atividades e conexões que nos nutrem e energizam, enquanto criamos barreiras naturais para o que nos drena. Essa arquitetura pessoal, construída com consciência e autocompaixão, é a base para transformar a sensação de maldição em um verdadeiro superpoder, uma vantagem competitiva no jogo da vida. A verdadeira prática, no entanto, começa agora. É no dia a dia, na aplicação consciente desses insights, que a mágica acontece. Cada escolha matinal, cada interação, cada tarefa encarada com a lente do propósito é um passo em direção a uma vida mais plena e realizada. Lembre-se, a consistência não é fruto da força de vontade inabalável, mas da inteligência em alinhar o ambiente e as ações com a sua natureza intrínseca. Permita-se explorar, experimentar e, acima de tudo, ser gentil consigo mesmo nesse processo de descoberta e adaptação. O TDAH não é uma sentença, mas uma forma particular de operar o mundo. Uma forma que, quando compreendida e honrada, pode levá-lo a caminhos de sucesso e significado inimagináveis.
A sua capacidade de criar, de inovar e de se aprofundar em aquilo que ama é um presente, e a sua jornada para desvendar e utilizar esse presente está apenas começando. Espero ter te ajudado a se encontrar. Nos vemos no próximo vídeo!